é porque você pode usar em qualquer tema. Beleza, gente? Entenderam? Qualquer dúvida, me procurem, tá? Agora, pessoal, a gente vai entrar no tema que eu trouxe hoje. Sempre eu vou fazer assim, trazer uma revisãozinha sobre estrutura e depois a gente vai trabalhar uma temática, tá? Porque é interessante o maior número possível de temática que a gente possa ver, porque pode ser que não caia essa temática lá, mas o repertório que eu vou conhecer aqui, os argumentos que eu vou conhecer aqui, eu posso usar em qualquer tema. Lembram que esse é o objetivo. Eu falei, não, o objetivo não é acertar o tema, o objetivo é ter o maior leque possível de argumentos e de repertórios, para mim poder utilizar em qualquer tema. Esse é o objetivo de trabalhar muitos temas, beleza? O tema de hoje, gente, é a dificuldade de inserção do autista na sociedade brasileira. Quem foi meu aluno no ano passado, nós já trabalhamos esse tema. O ensino médio apresentou trabalhos sobre, algumas equipes apresentaram trabalhos sobre isso. Nós já falamos bastante sobre isso. Mas por que a gente tem que falar de novo? Porque é um tema que é interessante, que sempre a gente tem que estar se conscientizando sobre isso nós mesmos e conscientizando outras pessoas. Então é interessante a gente sempre estar trabalhando esse. Mas por que eu trouxe agora? Porque na última quinta-feira, dia 2 de abril, foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autista, tá? Essa data ela foi estabelecida desde 2007, gente, pela ONU, e tem um objetivo, que é difundir informações para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas por essa síndrome neuropsiquiátrica, tá? Então, foi agora, nessa semana que passou, e por isso nós vamos trabalhar ele hoje, tá? Só para a gente dar uma contextualizada, o que seria o autismo? O autismo não é uma doença, tá? Ele classifica-se como um transtorno, o TA, transtorno do espectro autista, tá? E para você estar iniciando a sua introdução, você pode estar iniciando sempre com o conceito do que é o tema, isso já seria o uso de um repertório, é aceitável e é por isso que eu estou fazendo essa contextualização, tá? Os autistas englobam uma série de diferentes apresentações do quadro que tem em comum. Sabe que tem o grau mais elevado e tem o grau mais leve, tá? Tem vários graus do autismo, mas de maneira geral todos apresentam essas características aqui, que seria o maior ou menor limitação na comunicação, seja na linguagem verbal e ou não verbal, a não interação social, todos não gostam de interagir, e um comportamento caracteristicamente estereotipado, repetitivo e com uma gama restrita de interesses, tá? E o grau da gravidade, como eu falei para vocês, varia de pessoa para pessoa, tá? Tem os quadros que são leves, com total independência e discreta dificuldade de adaptação, que, por exemplo, são os autistas de alto funcionamento, aqueles que são bastante inteligentes, conseguem desenvolver bastante atividades, tá? Que é a conhecida síndrome de Asperger, tá? Que até alguns anos atrás nem era considerado, não estava dentro do transtorno do espectro autista, tá? E hoje em dia ela já se enquadra como a mais leve, tanto que tem esse nome para diferenciar. E tem aqueles autistas que serão dependentes das atividades das vidas diárias ao longo de toda a sua vida, tá? Aquele grau mais alto, ele vai depender das pessoas para sempre. Então, tem o grau mais leve, que é a síndrome de Asperger, e tem aqueles graus mais altos, que serão totalmente dependentes, beleza? Então, aqui é só para a gente contextualizar o que é o autismo. É interessante também a gente dizer que ele ocorre mais em homens, tá? Em meninos, é difícil você ver em menina, tá? E aí você poderia estar pegando algumas coisinhas daqui para estar iniciando a introdução, tá? E agora que a gente já contextualizou, trouxe também alguns argumentos, tá? Lembrando que desses argumentos aqui você deve escolher dois. Um para o seu desenvolvimento 1 e um para o seu desenvolvimento 2. Só tem esses argumentos, professora? Claro que não, tem muitos outros. Eu selecionei alguns para vocês, mas vocês podem ter outros, tá? E o primeiro deles é a desinformação empresarial como uma das principais barreiras do acesso ao trabalho para autistas.
Como assim, gente? Vocês sabem que dificilmente algum empresário vai querer contratar um autista, porque ele não tem a informação de que aquele autista ele pode estar sim desenvolvendo boas atividades na sua empresa. Então há essa barreira, tá, de acesso ao trabalho do autista, para o autista, há esse preconceito de uma empresa tá contratando por conta da desinformação, certo? Então seria um argumento para você estar utilizando com relação à dificuldade de inserção do autista na sociedade brasileira, que é o nosso tema de hoje, beleza? Um segundo argumento seria o maior incentivo à especialização, característica notória em autistas que tendem a ser excelentes em determinadas funções. Esse também ainda é relacionado ao mercado de trabalho, porque quando alguém contrata uma pessoa para uma empresa, ela quer que aquela pessoa saiba fazer diversas atividades, tenha diversas funções, não que ele seja especializado apenas em uma coisa. E o autista, ele é esse tipo de pessoa que ele sabe fazer muito, mas só uma coisa, só uma especialidade, tá? E é isso daí que as pessoas não valorizam, os empresários não valorizam, de contratar para ele fazer somente aquilo e que ele vai ser muito bom naquilo, porque não há um incentivo à especialidade. As empresas contratam para você fazer tudo, quanto mais coisas você souber fazer, melhor para eles. Então, por isso essa falta de incentivo à especialidade, entenderam? E há também o baixo investimento governamental para incentivar a contratação, tá? Esses três estão todos relacionados à dificuldade de inserção do autista no mercado de trabalho, tá? Por quê? Não há uma lei específica que obrigue as empresas a contratar autistas. Então, há um baixo investimento, há uma falha governamental. A gente sabe que existe para contratar pessoas deficientes, mas não existe para autista. Então, isso faz com que eles não estejam nem um pouco preocupados, nem aí em contratar. Tá? Então, esses três são relacionados ao mercado de trabalho. Se você quiser colocar na sua tese falar sobre o mercado de trabalho, escolha 2, tá? Lembre-se sempre, não misture, não deixe o seu texto bagunçado, escolha 2 e coloque um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2. Interessante que você cite ele lá na introdução na sua tese, beleza? Há um outro que eu trouxe que é o preconceito enraizado socialmente. Esse, gente, em relação ao empresário, em relação ao colega na escola, em relação à própria família. Então, as pessoas, elas olham para o autista e acham que é um doente, alguém que tem algum problema mental, tá? Então, esse preconceito enraizado dificulta muito a inserção do autista, não só no mercado de trabalho, como na sociedade de maneira geral, que é o tema, tá? A influência do núcleo familiar. Como assim? A própria família, ela às vezes não consegue aceitar que tem um autista ali, que tem um autista na sua própria família. É difícil para a pessoa aceitar aquilo. Então, a família, quando ela não está ali do lado, influenciando de uma maneira positiva, que ele pode estar estudando, que pode estar conseguindo um emprego, então vai dificultar ainda mais a vida do autista. Então é interessante que a família seja uma influência boa, que ela comece a enxergar também isso de uma forma boa e não de uma forma ruim, negativa, certo? E há também a falta de discussão nas escolas. Hoje em dia a gente já trabalha muito isso nas escolas, a gente já tenta conscientizar os alunos de não haver esse preconceito, de aceitar o diferente, mas a gente sabe que esse é um trabalho que ainda é um tabu, ainda é algo que está sendo melhorado pouco a pouco, então ainda há falta de discussão sobre isso em muitas escolas, que seria também um argumento para você utilizar. Então, gente, eu trouxe aqui vários argumentos, tá, para você utilizar com esse tema, lembrando que você tem que escolher apenas 2, beleza? Já que a gente trouxe os argumentos, claro que a gente também ia trazer os repertórios socioculturais. E eu trouxe muitos que vocês conhecem, como eu sempre gosto de trazer algo que você conheça, para você perceber que redação não precisa você ler 100 livros, não precisa você conhecer todas as reportagens, basta você ter a reflexão de utilizar aquilo que você sabe e relacionar com o tema. Eu trouxe um repertório aqui, gente, que ele é coringa, tá? O que significa que é um repertório coringa? Que você pode utilizar em qualquer tema, na maioria deles. Que eu já falei para vocês em outro, mas eu trouxe hoje de novo, que é o artigo 5º, tá? Da Constituição Federal. Em um dos seus incisos, ele diz que todos são iguais perante a lei, tá? Então, se eu, professora, não lembro de nada nesse tema, eu não decore o artigo 5º, tá? Todos são iguais perante a lei. Se você vê que
pode utilizar em todos os temas de desigualdade social, preconceitos, tá? Como o de hoje, que se trata do transtorno do espectro autista, tá? Que você pode estar usando esse artigo 5º para colocar na sua introdução, no seu desenvolvimento 1, no seu desenvolvimento 2, dependendo do argumento que você vai escolher, beleza? Eu trouxe também um personagem, tá? Que é o Buzz. Muitos de vocês conhecem Toy Story. Quem já assistiu aí? A maioria de vocês já assistiu, né? Então, principalmente no Toy Story 1, ele apresenta uma característica pertinente a autistas, tá? Que é a decodificação da realidade e a dificuldade no entendimento de metáforas. O autista, ele só entende aquilo ali, objetivo. Se você for fazer uma metáfora, você for usar uma figura de linguagem mais elaborada, ele não vai entender o que você está falando. E a gente percebe muito isso nesse personagem. E o que acontece? O Woody, ele não consegue lidar com ele, com a forma dele de ver a vida, tá? Então, a gente pode relacionar esse repertório aí do Toy Story com o quê? O despreparo do meio para com os autistas, ou seja, você pode relacionar com muitos daqueles que eu falei anteriormente. As pessoas, elas não aceitam um preconceito enraizado, elas não estão preparadas para lidar com as diferenças que os autistas apresentam, certo? Então, todos vocês já viram, quem não viu pode estar vendo agora nessa quarentena. Como eu falo sempre para vocês, vejam coisas que vão agregar conhecimento, tá? Então, esse é o segundo repertório. Primeiro, o artigo 5º da Constituição, e segundo, Toy Story, certo? Um outro que ano passado muitas equipes trabalharam quando a gente fez as atividades das séries, tá? Que é o Bom Doutor, que é um jovem que ele é diagnosticado com autismo. Muitos de vocês conhecem essa série, quem não assistiu já ouviu falar e sabe basicamente qual é o enredo. Para você utilizar no repertório, não precisa você ter visto a série inteira, mas se você conhece, sabe qual é o enredo, já leu sobre a sinopse, você pode estar utilizando, que é no caso do Bom Doutor. Todo mundo já ouviu falar que é um doutor que tem autismo, que é diagnosticado com autismo, e ele tem que vencer no cotidiano essas barreiras, tá, que o autista encontra na sociedade, principalmente no caso dele no ambiente profissional. Então a gente pode estar utilizando ele para estar falando daqueles 3 argumentos lá que eu relacionei com o ambiente profissional, tá? Que no caso ele sofre discriminação por ele ser autista e ser um médico, tá? E em uma cena, ele inclusive reivindica a retomada do cargo de cirurgião que ele havia perdido, tá? E ele repete constantemente nessa cena, para quem já assistiu, eu sou um cirurgião, ou seja, uma característica bem nítida do autista, tá? Que é tá fazendo essa repetição de palavras, de expressões, tá? Então, terceiro repertório seria o Bom Doutor, essa série disponível no Globoplay. Beleza, gente? Que muitos de vocês conhecem. A segunda é o Sandy Atypical, que é uma série da Netflix, também muito boa, e ano passado também trabalhamos, algumas equipes trabalharam, tá? O Sam, ele é um menino que é esquisito, diferente, anormal, visto dessa forma pela escola e por todas as outras pessoas que o cercam, tá? E por conta disso, ele sofre essa aversão dos colegas na escola, tá? A gente fica bem clara a questão do autismo no espaço escolar, quando se trata de atipical, tá? Então é um argumento que a gente pode utilizar na questão de que os autistas também sofrem muito bullying. Não há uma discussão, como eu coloquei lá no início para vocês, a falta de discussão nas escolas sobre isso, tá? Então, se você for falar sobre esse tema, você pode estar relacionando o Sandy atipical. Beleza? E há também a falha da escola, porque ele precisa desse acompanhamento pedagógico, assim como os outros alunos precisam também para não estarem tratando com diferença a ele. Então aí a gente vê muito essa questão do autismo no ambiente escolar, certo? Vocês também conhecem essa série, quem não conhece assiste, é bem legal. Aí, não sei se vocês conhecem, acho que muitos de vocês conhecem essa série, tá? Que é a Teoria do Big Bang. Também é uma série do Globoplay, tá? É muito engraçada, é uma série de comédia, bem legal. Comecei a assistir agora recentemente e tô achando bem bacana, tá? E lá tem um personagem, o Sheldon, tá? Que ele ensina muito sobre a síndrome de Asperger, certo? Que afeta a forma como as pessoas percebem o mundo e interagem com os outros indivíduos. E esse personagem fica
bem nítido que ele apresenta isso, tá? Ele vê, quem tem a síndrome de Asperger vê e ouve de maneira particular, tá? Então, exige um esforço externo para o seu entendimento, e ele demonstra isso. No caso dele, ele tem um grande desenvolvimento cognitivo e intelectual, que corresponde à diferenciada análise da realidade, certo, gente? Então, se você for falar sobre a síndrome de Asperger, lembre dessa série. Quem não assistiu, pode estar assistindo, que também é bem legal. Tem outras temáticas nela, não só essa questão do autismo, como bastante outras temáticas que vocês podem estar utilizando em outros temas. E por último, o Dr. Newt, tá? Quem já assistiu Animais Fantásticos e Onde Habitam, você percebe que ele é um personagem altamente habilidoso com as criaturas mágicas, e na mesma proporção ele demonstra um jeito desengonçado e excêntrico para lidar com as questões da vida, tá? Então a gente pode entender que por essa multiplicidade de conduta, o protagonista ele esteja dentro de um dos perfis do TA. Não que isso fique claro lá no filme, assim como no Toy Story, mas a gente pode estar relacionando, quando a gente vai fazer uma redação, relacionando com como é o jeito desses personagens. Diferente de Atypical e do Bom Doutor, que fica claro lá que os personagens eles têm realmente o autismo, tá, gente? Não só eles, como outros personagens, como o André da Turma da Mônica, tá? Então, gente, vamos fazer essa redação. Esse é o tema dessa semana. Prestem atenção lá na tese, quando vocês forem fazer, olhem o meu slide, essa videoaula para lembrar, não sei o que colocar na tese, deixa eu copiar lá a fórmula que a professora colocou. Desse jeito, você vai ver que você vai melhorar muito, tá, gente? Então, fiquem com Deus. Beijo. Qualquer dúvida, me procurem no privado. Não esqueçam de estar fazendo as redações, vocês não estão de